Vamos a mais um resumo de história falando da civilização romana e o período do Império Romano. As constantes disputas pelo poder entre os militares resultou na criação de triunviratos, aquela forma de governo com 3 líderes políticos militares. Foram 2 triunviratos. O primeiro triunvirato, formado 60 anos antes de Cristo pelos generais Júlio César, Pompeu e Crasso. Aconteceu uma guerra civil entre esses 3 líderes político-militares e esse confronto resultou na vitória de Júlio César, que foi declarado ditador vitalício e assassinado em pleno Senado da República. Alguns anos depois, foi formado um segundo triunvirato, este constituído por Marco Antônio, Otávio Augusto, sobrinho de Júlio César, e Lépido. Assim como o primeiro, aconteceram conflitos entre as tropas comandadas por esses 3 líderes políticos militares, e no ano de 31 a.C., Otávio saiu vencedor e recebeu do Senado o título de imperador. Era o fim da República e o início do Império Romano. Os estudos do Império Romano são, em geral, subdivididos em Alto Império e Baixo Império. Com a centralização do poder nas mãos do imperador e a diminuição do poder do Senado, ocorreu uma profunda reforma política em Roma. O imperador Otávio Augusto promoveu reformas políticas que expandiram a burocracia, que era um sistema hierárquico de funções na administração pública, que passou a seguir um critério censitário. A escolha de um critério censitário para o preenchimento dos cargos na administração burocrática do Império favoreceu a aristocracia política, patrícia, mas também favoreceu os chamados homens novos, aqueles comerciantes enriquecidos com a expansão territorial. E essa questão de colocar membros do comércio e da aristocracia para dividirem a burocracia estatal acalmou o clima de tensão social entre eles. E para acalmar também a tensão social entre os setores mais pobres, se fez aquela tradicional política do pão e circo. Otávio Augusto fazia doações de cereais, de trigo, Além disso, incentivou a organização de jogos e de combates entre gladiadores. Durante o Alto Império, a expansão territorial se tornou um objetivo permanente, resultando na ampliação do comércio entre as províncias, na construção de estradas, pontes e arquedutos e por grandes realizações culturais. O Estado romano era dependente da expansão territorial, porque trazia recursos, produtos, escravos que se tornaram a base de sustentação da sociedade romana. Após Otávio Augusto, surgiram imperadores que, em sua maioria, são lembrados de maneira negativa, alguns de maneira injusta e outros que hoje a historiografia tradicional vem questionando essa taxação negativa que recaiu sobre eles. A gente pode destacar nesses grupos Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. As últimas anexações territoriais e a estabilidade financeira firmaram a fase final do apogeu romano, destacando-se os imperadores Trajano e Marco Aurélio. A partir do século III da era cristã, tem-se início o que nós chamamos de período de decadência romana, ou o Baixo
império, né? A civilização romana, a partir desse período, ela mergulha em sucessivas crises num período denominado, como já falei, Baixo Império. A expansão territorial, base da riqueza do império, foi se esgotando pouco a pouco. E entre as causas desse esgotamento, nós temos o próprio gigantismo territorial. Era difícil administrar fronteiras tão grandiosas do império, proteger essas fronteiras, né? Os gastos para a manutenção de tão grandioso império e os gastos para sustentar tal aparato militar, né? Paralelamente a essa dificuldade de manutenção do império, acontece também o fortalecimento, né, do cristianismo dentro de Roma. Essa religião que defendia práticas que no primeiro momento parecem de oposição a tudo que o Império Romano defende e pratica, cada vez mais atraíam escravos e homens livres. De modo que essa religião, que antes combatida, ela acabou sendo incorporada ao Império a partir da conversão do imperador Constantino. Foi no período do Baixo Império que aconteceu a divisão do Império Romano do Ocidente, capital em Roma, e Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. O primeiro império caiu no século V e o segundo somente no século XV. Aos poucos, o Império Romano do Ocidente foi perdendo força para impedir as graduais ocupações do seu território pelos povos germânicos. E essas ocupações, elas acabaram se tornando posse. Em determinado momento, um dos povos germânicos invadiu e saqueou Roma, destronando o último dos imperadores, Rômulo Augusto, e pondo fim ao Império Romano do Ocidente no ano de 476 d.C. O Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, ainda durou até 1453, quando finalmente foi derrotado pelo Império Turco-Otomano.